Nossa, essa viagem deve ter sido difícil, hein? 54 dias num navio e ainda enfrentar uma epidemia de piolho. Mas eles chegaram. Ah, desculpa, vocês estão aí, né? É o seguinte, eu estava aqui pensando sobre a viagem que a família real portuguesa fez entre 1807 e 1808 para chegar ao Brasil. Cara, foi difícil. Agora, por que eles fizeram essa viagem? Na verdade, foi a primeira vez que uma família real da Europa colocou os pés no Brasil, ou melhor, no continente americano. Então, eles tiveram motivos fortes para isso. Vou contar a história para você. Tudo começou vários anos antes, em 1799, quando Napoleão Bonaparte deu o golpe 18 Brumário e pôs fim à Revolução Francesa. Pô, mas espera aí, você está falando de família real portuguesa vindo para o Brasil e começa falando da França? É, porque é o seguinte, Napoleão, nos anos seguintes, foi aumentando cada vez mais o poder dele, a tal ponto que o povo francês votou para que ele se tornasse imperador. E aí é o seguinte, ele não virou imperador só no nome, só porque é bonito ser imperador. Napoleão Bonaparte virou imperador e isso refletia também os objetivos dele, que eram políticas imperialistas, ou seja, de expandir os domínios franceses, domínios econômicos, domínios territoriais e domínios militares. A gente já via Portugal enfrentando dificuldades desde 1801, porque Napoleão e a Espanha foram se aproximando e isso foi aumentando as tensões entre Portugal e Espanha, que são países vizinhos, a tal ponto que nesse mesmo ano provocou uma guerra chamada Guerra das Laranjas. Fica imaginando, um monte de português e espanhol para lá e para cá, jogando laranja um no outro. Pô, é óbvio que não foi isso que aconteceu. Mas o que aconteceu de verdade é que Portugal acabou sendo derrotado nessa guerra e teve que ceder definitivamente para a Espanha a cidade de Olivença. Mas não foi só isso. Os franceses ali juntos ficaram infernizando, botando pressão, exigindo uma série de condições aos portugueses, obrigando-os a assinar um tratado em que eles diziam que não aceitariam mais navios ingleses nos portos de Portugal. Eles aceitaram, mas não cumpriram. E aí a gente coloca lado a lado dois caras, um baixinho, Napoleão, e um gordinho, Dom João. Napoleão se achava o cara mais malandro do mundo. Ele certamente era um grande general, mas ele é aquele cara que ele acha que é esperto e os outros não. Dom João, por outro lado, era o cara que gostava de se fazer de bobo para enganar os outros. É o famoso, tô me fazendo de morto para pegar o coveiro de surpresa. E é isso que Dom João fez. Dom João falou assim, não, beleza, vou fazer tudo que você está falando. Valeu, amigão. E ele continuou fazendo comércio com a Inglaterra, até porque Portugal tinha uma aliança de séculos com a Inglaterra, e a Inglaterra era o principal parceiro comercial de Portugal. Não tinha como abandonar os negócios com a Inglaterra. Dom João começou a reforçar as defesas das fronteiras de Portugal e planejar, caso fosse necessário, uma fuga em massa de toda a família real portuguesa para a sua maior colônia, do outro lado do Oceano Atlântico. Qual? O Brasil, óbvio. Bom, em 1806, vendo que todas as suas táticas para derrotar a Inglaterra não estavam dando certo, Napoleão toma uma medida drástica. Ele decreta o bloqueio continental. O que é isso? Ele falou assim, aí galera da Europa, é o seguinte, ninguém mais compra nem vende nada para a Inglaterra. Oscar, como assim? Pô, produto inglês bonzão, baratinho. É o seguinte, tu que sabe, se comprar, eu vou tomar a tua casa, eu vou invadir. Ah, vou continuar comprando, quero ver. Pô, a Espanha fez isso, sabe o que aconteceu? Napoleão colocou, por exemplo, o irmão dele, José Bonaparte, como rei de Espanha. E ele fez isso em vários outros países. Quem não aderiu ao bloqueio continental por bem, aderiu por mal. E Portugal foi enganando, foi fingindo e tal, até que em 1806, veio o ultimato. Olha, vocês têm tanto tempo, vocês têm até setembro de 1807 para romperem relações com a Inglaterra, e qualquer navio inglês que atracar num porto português,
vocês têm que confiscar os bens deles e prender os tripulantes. O que Portugal falou? Tranquilo, setembro de 1807? Não, fica tranquilo, vou fazer em agosto. Dom João só esqueceu de dizer que era agosto de Deus. Quando Napoleão descobriu que era agosto de Deus, o que ele fez? Eu vou invadir Portugal e vou acabar com a família Bragança, ou seja, ele ia dizimar a família real portuguesa. Dom João já estava com a fuga preparada. O que ele fez? Colocou a mulher, os filhos, a mãe. Aliás, a mãe dele deu um problema danado, porque, segundo relatos, ela tinha esquecido o cachorrinho dela. E a rainha, Dona Maria, a louca, quis voltar para pegar o cachorro. O fato é que eles entraram todos nos navios, acompanhados das cortes, e mais ou menos um total entre 10 e 15 mil pessoas, e rumo ao Brasil. 54 dias depois, e com uma epidemia de piolho também depois, chegam a Salvador. Beleza. E aí, as mulheres portuguesas lançaram moda, né? A princesa, Dona Carlota Joaquina, com turbante, todas aquelas mulheres, as mulheres aqui do Brasil olharam e falaram: nossa, deve ser moda na Europa. Vou contar para vocês, não é moda não. É que, com o problema dos piolhos, a única solução foi o quê? Raspar o cabelo. E para esconder aquelas carecas reluzentes, elas colocaram uns turbantes. Virou moda, até hoje, né? Beleza. Agora, sobre a chegada de Dom João ao Brasil. O certo é que a primeira medida oficial dele, do príncipe regente aqui no Brasil, foi decretar a abertura dos portos brasileiros às nações amigas de Portugal, que naquela época não era uma lista tão grande não. Deixa eu falar para vocês a lista aqui. Inglaterra, essa era a lista. E assim, quando abriu-se os portos brasileiros para a Inglaterra, ali o Brasil deixava de ser colônia de Portugal, porque acabou o pacto colonial, acabou o monopólio português no Brasil. Além disso, esse período que se inicia da permanência de Dom João aqui no Brasil vai ser chamado de período joanino, e ele vai promover um processo de modernização, aumento da importância do Brasil e, lógico, a aceleração do processo de independência do nosso país, que se tornou protagonista do Império Português e depois jamais voltaria a ser colônia. Se você quiser saber mais, curte, compartilha, segue o nosso canal que a gente vai continuar falando disso. Valeu, até a próxima!